Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é da série Enxoval da Líria, que é minha bebê. E a primeira peça que eu tô fazendo pro enxoval, né, nesse tecido aqui, são as fraldas, que é a fralda de passeio com barrado estendido. Não é aquele, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. É esse barrado que é a mais no tecido, diferente do outro tipo de barrado que a gente coloca o tecido sobre a toalha, né? E acaba perdendo esse uso de toalha aqui para as mamães. Eu já trouxe aqui a fralda de passeio, que é a fralda grande pronta, mostrando como eu faço, a questão toda do acabamento. Vou ensinar o passo a passo, mostrar as medidas, né? Então aqui essa é a parte do barrado estendido, mais a parte aqui do acabamento na outra extremidade. As toalhas, as fraldas que eu utilizo é fralda premium, que é aquela mais encorpada, mais grossinha, né? Que são as fraldas quadriculadas. E a medida que eu utilizo na hora de corte é de 73 centímetros. E quando eu faço a bainha, ela fica no total de 70 centímetros, tá? Então, aqui essa área, ela fica de 70 centímetros e o comprimento dela, que é a largura dessa fralda de mais encorpada, é de 82 centímetros, mais ou menos. E a largura, que é a largura, né? Então, eu faço o corte de 70, deixo a largura de 80 e ainda tem mais esses 10 centímetros de barrado, tá? Então, a mesma coisa que eu faço aqui, aproveitar totalmente, que eu faço aqui com a fraldinha de boca, só que a minha fraldinha de boca, eu corto em 1 metro, eu faço 6 toalhas, porque 6 fraldinhas de boca, perdão. 1 metro tem dessa fralda, tem 1 por 80, 82 é a largura. Então, eu corto 3 tiras de 33 centímetros e cada tira eu corto ao meio, fica mais ou menos cada uma 33 por 41. Quando eu faço a bainha nas laterais, mostrar aqui para vocês, ela fica já no total com 30 centímetros, 30 por 41. As minhas fraldinhas, eu já adiantei esse passo, eu faço overlock, tá? Ela desvia muito menos do que a fralda inferior, que é que já é de boa qualidade e não tem muita necessidade de fazer overlock, mas eu faço para garantir a qualidade, evitar que desfie, tá? Então, se você não tem overlock, você pode passar no zigue-zague, no ponto mais largo que imite overlock, tá? Então, aqui, a minha bainha, eu faço também. Eu utilizo praticamente 2 quadradinhos, eu dobro num quadrado, que vocês podem ver, ó. É praticamente 1,5 centímetros para cada lado. Então, por isso que eu corto 33 e o final dela, da largura, é de 30 centímetros. Então, aqui, todas as medidas eu vou deixar descritas, né, descritas aí na descrição do vídeo, bem detalhado. Para fralda de passeio, você pode utilizar a medida que você preferir, tá bom? Aqui eu vou mostrar mais a técnica, se você costuma fazer mais larga, pode fazer mais larga. Dá para fazer também aquela fralda de ombro, né, que é na largura e que é totalmente no mesmo comprimento de 80. Então aqui eu vou passar as medidas da fraldinha de boca. Para fralda, como eu falei, aqui na minha eu utilizo 33 centímetros, para ficar depois de fazer bainha ficar 30. O barrado de tecido, para ele ficar em 10 centímetros, eu corto 32, que é para deixar 1 centímetro de cada lado. Aqui, ó, no final fica 1 centímetro de cada lado, tá? Então, eu corto por 32 centímetros por 21. Essa parte aqui para fazer o vivo não, como é que chama, gente? Pronto, esqueci o nome.
O vivo, não é vivo, gente, me perdoe, esqueci o nome. Para fazer o debrum, tá aqui, para fazer o debrum é uma tira de 32 centímetros por 4, que depois de costurar vai dar mais ou menos 1 centímetro. Para colocar um detalhe, eu coloquei a cianinha. Você pode usar, não precisa, normalmente eu não utilizo nenhum detalhe. Você mas pode colocar cianinha, renda, bordado inglês, pompom, fica a seu critério. E mais uma tira, nesse caso aqui, de 35 centímetros para poder fazer o acabamento da borda superior. Do debrum você já deixa passado, como eu já trouxe aqui. Esse você não precisa passar. Então vamos ao passo a passo. Antes de ir para o passo a passo, vou também falar das medidas da fralda de passeio. A fralda de passeio eu corto com 73 centímetros de largura, no comprimento total de 82. Depois que costurar, ela fica com 70 centímetros. O meu barrado eu corto de 72 por 21, que vai dar mais, como eu falei, mais 10 centímetros. Aqui, vocês podem ver, ó, que esse total dá, depois de tudo costurado e embutido, fica 10 centímetros. O debrum, 4 centímetros por 72. E a cianinha também nessa largura de, se vocês colocar cianinha, pompom ou barrado inglês, rendinha, também 72 centímetros na largura total do tecido. E aqui em cima, nesse acabamento, eu coloco 75 por 4 também, para poder fazer o viés da borda de cima. Agora vamos ao passo a passo, vamos para a máquina que eu vou mostrar tudo bem detalhado. Então vamos lá começar a confecção. Como eu já falei para vocês, já fiz overlock em todas as... já trouxe esse passo adiantado, né? Já fiz overlock em todas as 4 bordas da toalha, da fralda. E já fiz aqui a bainha das laterais. Na parte de cima e de baixo, tá? Aqui eu fiz... vou começar pelo acabamento da parte de cima. Primeiro, deixar o avesso da fralda para cima. Qual é o avesso? Que é o que a bainha tá virada, tá? Que vocês observem aqui, é o da bainha. Então, a bainha para cima, a estampa, né? No caso, o tecido de vocês foi estampado, a estampa para baixo. E deixar bem centralizado aqui, que é só para deixar o quê? Uma pequena vira. Vocês fazerem isso aqui, ó, uma pequena vira. E agora é só passar a costura reta. Eu costumo deixar nessa parte de costura a largura do meu ponto em 2,5. Faz o retrocesso. Eu deixo como é que chama a distância? É um pé de máquina, um pouquinho passando do pé de máquina, não é tão rente, tá? E na primeira, quem tem a máquina industrial reta, é nessa primeira risca aqui, que é o de 1/4, tá? Mais ou menos aí 1 centímetro. Aí eu viro, aqui no final, eu viro já a borda, olha, passo pra dentro, igual como eu fiz no começo. Retrocesso. Cortar esses fiapinhos daqui. É o viés normal, né? Com E aqui você pode fazer o que também? Passar para poder assentar, ficar melhor para dobrar o viés. Aqui eu esqueci de ligar o ferro, vai demorar mais. Então,
aqui. Aqui no final eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Então, assim... eu costumo colocar a etiqueta das minhas peças na parte de cima. Dessas fraldinhas, eu gosto de colocar no detalhe de acabamento, no viés de acabamento da borda superior. Vou já mostrar, assim que eu colocar, vou mostrar a minha etiqueta para vocês. Arrumo bem aqui. Então, a hora de colocar a etiqueta... Tá, vou mostrar aqui minha etiqueta. Gente, espera lá, que eu tenho que posicionar isso direito. A minha etiqueta é de camurça. Ela pode ser passada a ferro. É feito na MS Etiquetaria. Maravilhosa. É com ela que eu faço já tem anos. Eu vou deixar o arroba, né, na descrição da MS Etiquetaria. Não tenho desconto porque, assim, eu compro com eles, né? Assim, assim, eu não tenho essa parceria de dar desconto. Mas a etiqueta delas é bem feitinha, ela é super caprichosa. Encaixo aqui. Tiro o que tiver de aparar. Pronto. Agora nós vamos... Assim ficou essa parte do acabamento da parte de cima. Um detalhe que eu quero falar para vocês. Aqui, quando a gente faz o debrum bem certinho, né? O viés bem certinho, dificilmente a costura vai aparecer, né? Vai sair fora daqui, ó. Daí vocês podem observar, é difícil de enxergar por conta da linha ser branca e a claridade. Mas quando vocês estiverem utilizando um tecido escuro aqui, preto, azul marinho, enfim, que vocês precisem utilizar uma linha de outra cor, tem que ter muito cuidado para não ficar passando a linha escura para fralda, senão fica um detalhe feio, né? Aquela linha escura aqui. Agora, se você utilizar na parte de trás da bobina a linha branca e aqui uma outra cor, tenha cuidado para não ficar aqueles pontinhos aparecendo. Regulem bem o ponto da máquina de vocês. Agora vamos fazer a parte de baixo, que é o barrado da fralda. Primeiro, o que nós vamos fazer? Observem sempre a direção do tecido de vocês, se ele estiver, tá? Então, aqui no meu ele tem direção. Então, nas flores aqui, na direção para cima, vocês estão observando? Eu vou colocar primeiro a cianinha. Quem consegue fazer os dois juntos, né? Pode fazer, mas eu prefiro fazer um de cada. Uma coisa bem importante aqui, vou mostrar desse lado aqui do avesso. A cianinha, ela precisa passar da barra do tecido, da borda do tecido, tá? É praticamente assim, fica no meio. Por que isso? Porque se a gente costura só na beiradinha, na hora de colocar o debrum aqui e puxar, vai ficar como se fosse assim, aparecendo esses vãos, tá? Aparecendo ondinha. Então, vocês têm que costurar dessa forma como tá aqui, ó. Vai aparecer, vai atrás, vai aparecer melhor. Com a ondinha bem passando da borda do tecido. Agora eu vou fixar a cianinha. E vou fixar o debrum. O debrum, aqui a direção dele não é em cima da cianinha, tá bom? Nós vamos costurar a direção
fazer um sanduíche aqui. A direção do tecido é a mesma linha do debrum, tá bom? Aqui vamos costurar. Para ficar melhor, a mesma direção do tecido, você pode costurar na parte de baixo, aproveitando a costura. Ela vai te guiar para fazer esse acabamento ficar melhor, não ficar aquelas duas linhas. Então, aqui eu venho, coloco o debrum e o tecido tudo virado para baixo e vou aproveitar a mesma direção da costura para juntar o debrum, tecido e cianinho. Tá vendo? Agora aqui eu vou dar uma pausa que eu vou passar esse tecido que eu esqueci, né, de ligar o ferro agora, mas assim, eu vou ligar o ferro, vou esperar esquentar, vou passar aqui, ó. Isso aqui tem que ficar bem baixinho, bem assentado, né? O ferro é a segunda máquina da costureira. Então, eu vou baixar, que é para eu poder fazer um pesponto aqui. Eu vou dar uma pausa, já vou fazer isso e volto com vocês. Então, já passei o ferro, né? Então, a cianinha e a costura, ela tem que ficar, ela não pode ficar desse jeito, né? Ela tem que ficar virada para baixo, pro tecido, né? Aqui, ficar para baixo. E vocês vão fazer o pesponto todinho aqui. Nessa parte de pesponto, eu gosto já de deixar um ponto mais largo, em 3, 3,5. Vou mostrar aqui o detalhe. Para fazer o pesponto, eu costumo deixar um pé de máquina. Cadê aqui? Um pezinho de máquina, né? Que não fica tão rente a costura, ela fica mais aqui embaixo. Um pezinho de máquina já é o suficiente e o ponto fica mais larguinho, que eu acho mais bonito. Agora nós vamos para a montagem, que a fraldinha já está quase pronta. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a fralda, mostrar aqui para vocês, com o avesso para cima, tá? Que é a parte da bainha, vocês observem o avesso para cima. Vou puxar aqui. Vou colocar bem aqui, só para poder explicar. O avesso para cima. A fraldinha, essa parte que tem o acabamento, que tá sem acabamento, você vai virada, a fraldinha não, perdão, o tecido que tá sem o acabamento, você vai encontrar com a parte de baixo, tá? Então, é sempre assim, o avesso da fralda para cima, o avesso do barrado para cima. Aí, você junta os dois, também deixando 1 centímetro, cadê? 1 centímetro aqui para cada lado, tá? Então, a gente vai costurar aqui. Daí que saiu a linha. Pronto, a gente costura aqui, deixando 1 centímetro para cada lado. Aqui eu já volto, né? Deixo o ponto 2,5. Um pezinho de máquina só. Por que tá escapando a linha, hein? Minha máquina tá... Gente, quando a máquina começa a escapar muito a linha assim, é porque ela tá suja. Minha máquina tá precisando fazer uma limpeza.
Tá, deixa eu aproximar aqui o celular e mostrar o próximo passo para vocês entenderem como que a gente vai fazer. Aqui, como vocês viram, ó, a fraldinha com a bainha para cima e a costura também, né, com o avesso para cima, as duas com o avesso para cima, e eu passei um pé de máquina aqui embaixo para fixar, né, para unir. Agora, o que nós vamos fazer? Dobrar, puxar bem aqui, dobrar ao meio, encontrar a barrinha aqui. Aqui seria interessante só passar, tá? Eu vou dar, não precisa fazer o pesponto agora, tá bom? Eu vou só passar e já volto. Eu passei a costura com a fraldinha e o tecido para dentro, tá? Não é para abrir aqui e nem para colocar para cima, senão vai dar erro. Tem que ficar a fraldinha e o tecido passado para dentro. Aí agora bora virar aqui para aquela posição inicial. Você abriu aqui o tecido, o que você vai fazer? Vai dobrar aqui. Você vai encontrar essa borda aqui com essa daqui, tá? Você encontrou aqui os dois lados. O que nós vamos fazer? Passa aqui para ficar bem alinhado e vai passar costura reta somente aqui e costura reta somente desse lado, seguindo a linha da bainha, tá? Então, seguindo a linha da bainha, uma costura reta. E deixa bem passadinho, que é para não escapar. Já volto aqui. Então, já passei, deixei tudo bem alinhado. Agora, o que eu vou fazer? Aproveitar a direção da bainha. Se você quiser, você pode passar a régua e colocar a régua, né? E fazer o risco aqui com a linha, com uma caneta apagável. Faz do outro lado também. Como eu cortei bem rente, eu acabo nem refilando. Mas eu só corto aqui os cantinhos para poder não ficar aquele embolado, né? Na hora da gente virar. Pronto, tenho que limpar a minha máquina. Urgente, minha gente. Ó, quem não sabe como limpar a máquina reta industrial, eu tenho um vídeo aqui explicando passo a passo. Eu fiz um vídeo inteiro, sem corte, mostrando detalhadamente como limpar a máquina e trocar o óleo. Aí, depois que tá costurado, só essas laterais, agora vem a mágica. A gente vai virar. Gente, eu tô falando ofegante assim porque a barriga não tá colaborando. Então, eu venho com pontiagudo, cuidado. Eu tô usando a tesoura, mas tenham cuidado. Tá vendo? Pra ficar bem direitinha a borda aqui. Por que eu falei que não? A gente só passa essa parte aqui e não faz não rebate a costura, porque a gente vai fechar. Se você for rebater, vai ficar aquele monte de aquelas duas costuras aqui atrás. Então, basta só uma. Então, a gente vem aqui. Quem quiser colocar a sua etiqueta na parte de baixo, a hora é agora. Eu costumo colocar na parte de cima. Só vir aqui, bem na bordinha, tá? Vocês têm que colocar bem na bordinha, porque senão, como tem só essa costura pequena aqui, né, de meio pé de máquina, senão não vai cobrir. Então, é bem na bordinha mesmo que você vai costurar esse debrum. Aqui também eu aumento o ponto, deixo em 3.
E sempre tendo cuidado de passar a costura e deixar bem fechado. Pronto, nossa fraldinha tá pronta. Aqui você vai ter 40 centímetros de fraldinha livre para a mamãe poder passar na boca do neném, mais 10 centímetros de tecido tricoline, que é para fazer a decoração. Aqui fica muito bacana também se vocês quiserem fazer ele bordado, tá? Daí então assim esconde todo, vocês podem fazer, como eu já fiz, fazer todo o bordado nessa parte da frente. É só medir direitinho, porque assim, ó, a parte da frente no tecido ele fica 1 centímetro menor por conta do debrum, tá? Então assim, ó, só olhar aqui atrás que ele fica 1 centímetro menor do que a parte de trás. Então vocês podem fazer o bordado aqui nessa frente, né? E já fica escondido o bordado na parte de trás. Aqui, então, nós temos a nossa... Vou pegar aqui o celular. Aqui já temos um conjuntinho com a fraldinha de boca, mais a fralda de passeio. Esse tecido é o tecido principal que eu tô utilizando no enxoval da minha filha, né? Então ainda tenho mais, já fiz algumas peças dessas aqui avulsas, mais alguns kits, e ainda tem muito mais para fazer, porque criança usa bastante. Então é isso, espero que tenham gostado, façam muito. Se vocês observarem, eu comecei a fazer a partir do momento 20, do minuto 7, eu levo em média 20 minutos para fazer essa fraldinha, tá? Então, assim, dá para fazer 3 por hora. Quando eu tô mais ágil, eu costumo fazer até 4 por hora. Um jogo desse, que é a fralda de passeio e a fralda de boca, costumo fazer em 50 minutos, tá? Então, isso já é um ponto que você pode utilizar para fazer a precificação da sua peça. Jo, eu esqueci de cronometrar. Então, eu na minha máquina industrial, então assim, como eu sempre falo, né, assim, eu vendo uma planilha de precificação e para todas as artesãs que compram comigo, né, eu sempre falo que a alma da precificação é você saber cronometrar o tempo, né, quanto tempo você leva para poder fazer essa peça, uma peça sua, né? Então essa daqui eu levo em 20 minutos, essa aqui em 30 minutos. Então eu sei, né, o tempo que eu levo para poder cobrar tudo direitinho. Quem quiser ficar sabendo mais da minha planilha, várias artesãs já compraram, tem gostado bastante e eu posso falar dela num próximo vídeo. Aí eu aviso para vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima. A próxima peça vai ser um coeiro com babado, bem lindo.